Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de matemática, texto 9 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o enigma, o qual é apresentado aos alunos com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico e a agilidade de pensamento. Observem os códigos alfanuméricos, as habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é EF09MA06 e os descritores são D30, D33, D34 e D35. A habilidade se refere à compreensão das funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e a utilização desse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Os escritores se referem a calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, identificação de uma equação ou inequação do primeiro grau que expressa um problema, identificação de um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema e a identificação da relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de equações do primeiro grau. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. Durante esse momento, observem quais os alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as suas respostas. Em seguida, se desejarem, indiquem aos alunos como deverão formar as duplas propostas. Ao convidarem os alunos para realizarem a leitura silenciosa dos enigmas, esclareçam que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse é o método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. A proposta para a resolução das questões 4, 5 e 6 é em duplas. Oriente os alunos a manterem as mesmas duplas já formadas anteriormente. Citem que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com o colega, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões descritas na Superdica. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 1 possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas e certifiquem-se de que os alunos estão acompanhando, fazendo a leitura silenciosa. Em seguida, explique o conteúdo abordado, demonstrando-o no quadro como exemplos. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossiga na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitarão que vocês, professores, avaliem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Durante esse momento, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Como a proposta para a resolução da questão 2 é em duplas, se desejarem, orientem que os alunos formem as mesmas duplas compostas da atividade 1. Optando-se pela correção coletiva, à medida que as duplas forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo. Caso seja necessário, façam intervenções coletivas e ou individuais. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é o explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, observem quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 2. Os alunos deverão trocar entre si os livros para que as respostas possam ser comparadas. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Realize a leitura e a explicação da informação descrita na Superdica e certifiquem-se de que os alunos compreenderam. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais,
com fluência e entonação adequadas e certifiquem-se de que os alunos estão acompanhando, fazendo a leitura silenciosa. Em seguida, explique o conteúdo abordado, demonstrando no quadro com exemplos. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução dos itens A e B da questão 1. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante esse momento possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução dos itens C e D. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e da compreensão deles em relação ao conteúdo abordado. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias durante a realização da proposta da questão 4. Durante esse momento, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, façam intervenções coletivas e ou individuais. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Optando-se pela correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, realize intervenções coletivas e ou individuais. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conhecimentos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização da atividade de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo.